Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse domingo, dia 3 de agosto de 2025, nós teremos nada mais nada menos que a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo, dando continuidade, na verdade, à 18ª rodada, que teve início ontem, e o Flamengo vai até a capital do Ceará, na cidade de Fortaleza, para encarar o Vozão, partida que acontece às 18h30 lá no estádio Castelão. Ceará que promete endurecer o jogo para cima do Flamengo, uma vez que na última rodada, na 17ª, o Ceará bateu a equipe do Cruzeiro jogando no Mineirão, o que inclusive possibilitou o Flamengo reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, reassumir o topo da tabela do Campeonato Brasileiro, e não será jogo fácil, o Flamengo não terá vida fácil, com certeza atuando lá no estádio Castelão. O Fortaleza, que em seus domínios costuma atuar muito bem, estava 3 jogos sem vencer, voltou a vencer exatamente em cima do então líder Cruzeiro, e o Flamengo, com a sua vitória na última rodada, reassumiu a liderança da competição. Flamengo que vem num processo aí de dificuldade, digamos assim, na criação de jogadas e na finalização, principalmente de jogadas. Flamengo muito dependente das bolas aéreas, das jogadas de bola parada, principalmente, através dos seus zagueiros. E Flamengo que vem de um revés na Copa do Brasil, perdeu para a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã na última quinta-feira, placar de 1-0, num gol ali que foi dado, né, pelo Flamengo, num passe bizarro do Léo Pereira cruzando a área, verdadeira saidinha do Diniz. E o Flamengo agora vai ter que encarar o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, no jogo de volta, para tentar reverter a situação e se manter vivo na Copa do Brasil. Mas o jogo hoje é jogo de Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, o Flamengo tem que virar a chavinha. Importante, o Flamengo tem reforços disponíveis para essa partida, exemplo do que já havia acontecido no meio de semana contra o Atlético. Samuel Lino, Saul, Emerson Real vão ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Inclusive, acredito até que o Samuel Lino deva começar o jogo, pois hoje o Flamengo não tem Cebolinha, Michael, Pedro, Luiz Araújo e o Alacian. 5 jogadores de frente que o Flamengo não tem hoje à sua disposição. Inclusive o Vitor Hugo, que retornou recentemente ao elenco rubro-negro, está na lista de relacionados e vai ficar à disposição do Felipe Luiz. A dúvida é quem o Felipe Luiz vai levar a campo. Ele pode ter também Alexandre na lateral esquerda, Ayrton Lucas, Matias Vinha. Então, as dúvidas continuam pairando sobre a escalação do Flamengo, mas vamos agora falar sobre as informações do Vozão, da equipe do Ceará, que é a equipe que recebe o Flamengo na noite de hoje. Com ingressos esgotados, o Ceará chega para o confronto após a vitória de virada contra o Cruzeiro no Mineirão na 17ª rodada. O placar positivo trouxe confiança para a equipe de Léo Condé, que estava há 3 jogos sem vencer no Brasileirão. Essa também foi a primeira vitória da equipe jogando fora de casa na competição. Contra o Flamengo, vai contar com um bom aproveitamento jogando em solo cearense. O Ceará não terá desfalques. O time não deve ter muitas mudanças se comparado ao jogo contra o Cruzeiro. A equipe comandada por Léo Condé terá 7 jogadores pendurados, desses 6 são titulares. Ou seja, os problemas para a equipe do Ceará, eles podem vir para a próxima rodada de acordo com essa expectativa aí, de repente, de jogadores do Ceará levarem cartão amarelo, o que faria com que eles ficassem fora da próxima partida do Vozão, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que hoje o Ceará vai completo, vai com o time, praticamente o time completo ali, né, total da equipe do Ceará. Vamos ver agora a possível escalação da equipe do Ceará. Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado, Matheus Bahia, Lourenço, Richardson, Diego, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul, aquele mesmo que teve passagem por Botafogo, Vasco e Corinthians. Então, uma equipe que retornou, né, à Série A, mas que quer se manter exatamente ali no grupo, né, na elite do futebol brasileiro, para poder permanecer ali
dentro dessa elite, né, são os principais times do futebol nacional. O Ceará, que é uma equipe que, atuando em seus domínios, costuma ser uma equipe muito propositiva, joga para cima, joga para frente e vai, com certeza, como eu disse, trazer dificuldades à equipe do Felipe Luiz. Vamos agora, então, às informações do rubro-negro carioca, as informações do Mengão. O Flamengo vem de derrota para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e terá de reverter o resultado no meio da semana. Enquanto isso, tenta manter a liderança no Brasileirão e pode emplacar a 4ª vitória seguida na competição. A última derrota foi contra o Santos na 14ª rodada, aquele jogo bizarro em que o Flamengo, mais uma vez, deu uma flamengada e entregou o jogo para o Santos, batendo palma para Neymar dentro de campo. Felipe Luiz trata o Brasileirão como prioridade e utilizará a força máxima naquilo que tem à sua disposição de melhor. Arrascaeta e Jorginho voltam ao time após não entrar em campo na Copa do Brasil. Samuel Lino deve ter a primeira oportunidade como titular após destaque na estreia. Bruno Henrique e Plata devem completar o ataque, uma vez que Pedro e o Wallace Cian estão suspensos por cartão amarelo e Luiz Araújo, Michael e Cebolinha estão fora da lista de relacionados. Lista de relacionados, como eu já disse, tem como novidade a presença do Vitor Hugo, que quase foi envolvido em uma negociação minimamente, não vou falar suspeita, mas assim, questionável, né, que o Vitor Hugo seria praticamente dado para o Famalicão de Portugal, e o Flamengo ficaria com 50% de uma futura venda. Aí teve uma grita nas redes sociais, muita gente questionando o modelo de negócio, o Flamengo voltou atrás e hoje o Vitor Hugo vai ter sua primeira oportunidade ficando no banco de reservas e, quem sabe, tendo também uma oportunidade de entrar em campo. Nós vamos agora, então, ver a provável escalação do Flamengo, lembrando que aqui são suposições, né? A gente não tem as informações concretas e certas de qual será o time que o Felipe vai levar a campo. Nós podemos fazer aqui projeções. A princípio, Rossi, óbvio, titular. Varela, que vai permanecer como titular da lateral direita, mesmo porque o Emerson Royal ainda não tem condições de jogar 90 minutos, não atuava desde janeiro, teve aí os seus primeiros minutos no ano de 2025 no jogo contra o Atlético Mineiro na última quinta-feira, então deve ficar como opção no banco. Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, aqui é uma das dúvidas, né? Ayrton Lucas, Vinha ou Alexandro? São as dúvidas aí dentro da lateral esquerda. O Ayrton Lucas não entrou muito bem no jogo do meio de semana contra o Atlético. O Vinha, retornando, né, de lesão, de um período longo de inatividade, vem pegando confiança e atuando muito bem, mas o titular até então da posição era o Alexandro, que está na lista de relacionados, né? E pode ser que seja uma novidade na equipe titular no jogo de hoje. Jorginho, como eu já falei, retorna à equipe principal. Aqui uma outra dúvida, se ele vai iniciar com o Alan, que vem sendo o titular ao lado do Jorginho na ausência do Pulgar, ou se hoje ele já vai logo colocar o reforço Saul, que entrou no jogo contra o Atlético, entrou muito bem, para fazer a volância junto com o Jorginho. Se o Saul tiver condições de atuar durante um período maior de minutagem, pode ser que o Felipe utilize ele hoje, mas eu acredito que ele deva manter a base utilizando o Alan, que não foi bem no meio de semana contra o Atlético. Arrascaeta retorna para fazer aqui o enganche, né? O Flamengo sentiu muita falta desse atleta no jogo contra o Atlético Mineiro. O Plata, que não jogou bem também no meio de semana, deve agora fazer aqui o setor direito de ataque, ele que atuou como uma dupla de ataque com o Pedro na quinta-feira. Samuel Lino pela esquerda e Bruno Henrique no comando de ataque. Bruno Henrique aí que está envolvido no processo de suspeita de envolvimento em manipulação de resultados. Ele está sendo investigado, né, o processo correndo, sendo investigado. Ele foi denunciado pela Procuradoria e o Bruno Henrique pode se tornar réu num processo que deve mexer muito com a cabeça do cara, né? O cara não entra 100% focado, não é à toa que o Bruno Henrique, a performance dele, né? O rendimento do Bruno Henrique caiu muito nos últimos meses, tem feito pouquíssimos gols, né? O último gol que o Bruno Henrique fez foi lá no Mundial de Clubes,
e antes disso, contra o Chelsea, né? E antes disso, o último gol dele tinha sido lá em abril, contra o Vitória, lá no início do Campeonato Brasileiro. Então, realmente é um atacante que tem seus predicados, um ídolo histórico do clube, mas que nos últimos tempos não vem demonstrando um grande futebol. Resta saber se o Felipe irá mantê-lo no time ou se ele vai tentar, de repente, aí um Juninho, mas acho difícil, uma vez que o Pedro está suspenso para o jogo de hoje. A arbitragem do jogo fica a cargo de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, assistente 1, Neuza Inês Bach, assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior, árbitro de vídeo Hilbert Estevam da Silva e o quarto árbitro Tarcísio Flores da Silva, do Rio Grande do Norte. Essas as informações do jogo de logo mais, jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo em termos de manutenção da liderança e também em termos de projetar uma possível conquista do Campeonato Brasileiro. Ganhar fora de casa do Ceará, como eu já falei, não é fácil, mas o Flamengo tem totais condições de vencer o jogo, de atuar bem. Aliás, precisa voltar a atuar bem. O Flamengo não vem jogando bem nos últimos jogos, vem demonstrando ali muita dificuldade na criação, na finalização. Vamos ver se hoje o Felipe, com aquilo que ele tem de melhor no momento, pode mudar o cenário e fazer com que o Flamengo jogue mais futebol. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é importante e divulgue para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, um bom domingo, um bom jogo e saudações rubro-negras.